Bem, o Campus da Gente, da Rádio Universidade, nesta semana está ouvindo personagens importantes da história da emissora, da Rádio Universidade, pois estamos aí comemorando 50 anos de transmissões. E eu recebo com grande alegria e satisfação a presença hoje no Campus da Gente do professor, jornalista e veterinário Quintino Oliveira. Pois o Quintino, no dia da abertura e nos momentos que precederam a abertura da Rádio Universidade, era o coordenador artístico e cultural da nossa emissora. Mas ele não trabalhou apenas para a Rádio Universidade ser aberta, mas também em função da TV universitária que se pretendia abrir. Quintino, como é que foi esses momentos que precederam a abertura da rádio, né? A coisa começou antes de 1968, é isso? Bom dia, Quintino. Bom dia, um grande abraço e os meus agradecimentos a você e a toda a equipe da rádio por terem me trazido aqui. E eu vou fazer um relato que, na realidade, começa por volta de 1965, para que todo mundo entenda o porquê da Rádio Universidade. Nessa época, final de 1965, falava-se muito em educação à distância já. A coisa não é tão recente como naquele muitos podem tempo já pensar. se falava nisso. Já se falava, e mais que isso, já havia 2 projetos funcionando de educação pela televisão, acredite. Em Recife, uma emissora do Estado, uma emissora estatal, tinha programação educativa através da TV. E no Rio de Janeiro, a Fundação João Batista do Amaral mantinha, através da TV Rio, um programa de alfabetização para adultos e, mais tarde, um programa que abrangia as disciplinas do hoje chamado segundo grau, através da TV Rio. Mas um detalhe, na época não havia videotape. As aulas eram filmadas 16mm e projetadas lá através da TV Rio e lá em Recife também. Em São Paulo, a TV Cultura, que nascia nesta época, mais ou menos, também já começava a ter programas educativos. Mas o que já funcionava mesmo era o rádio educativo em alguns lugares. E nós tínhamos aqui em Porto Alegre um exemplo disso. A Fundação Padre Lander de Moura mantinha, através de rádios, mais de uma emissoras no estado, um programa que aqui em Santa Maria levou o título de Escola do Ar, em que se preparava os alunos para o que se chamava na época de exame de madureza, que era uma maneira do adulto que não fizera toda a sequência normal do primeiro e segundo grau, fazer exames que o habilitassem a chegar ao vestibular. Isso era legal. A rádio apenas preparava. Depois a Secretaria de Educação do Estado promovia os exames e aqueles que eram aprovados recebiam documentação suficiente para poderem ingressar na universidade através dos vestibulares. Então já havia no rádio educação à distância. Isso é para dizer que quando se começou a falar nisso, lá por 64, 65, em educação à distância e tal, imediatamente o doutor José Mariano da Rocha, que estava sempre à frente do seu tempo, ele diz, não, mas a universidade... Aliás, não havia universidade ainda. Nós temos que ter aqui na nossa futura universidade, na época tinha o curso de medicina, farmácia, todo mundo sabe, precisamos ter aqui, quando nós formos universidade, aqui nós precisamos ter uma emissora de TV para fazer TV educativa, a exemplo do que já existem esses arremedos assim, através da TV comercial, mas nós queremos fazer uma coisa numa TV nossa aqui da universidade. E começou a batalhar para conseguir um canal de televisão. Estamos aí, então, final de 65, por aí. E, paralelamente a isso, precisamos ter uma emissora de rádio também. Então vamos pleitear. Já queria uma TV e uma rádio. O doutor Mariano não queria pouca coisa. Exato. Aí chegamos a janeiro de 1966. Na época eu não era funcionário, não era professor, eu não tinha nenhum vínculo com a universidade.
Você trabalhava já em rádio? Há muito tempo, desde 58 eu trabalhei da cidade aqui. na Santa Mariense, fundamos a Rádio Guaratã, depois eu fui para Imembuí. Nessa época eu estava na Rádio Imembuí, acabara de me formar na universidade, o curso de veterinária, que jornalista eu já era desde 1960 e poucos, acabara de me formar, e a partir dali eu passei a ser o assistente da direção da Rádio Imembuí, cujo diretor era o professor Antônio Abelim. O professor Antônio Abelim veio para a universidade, para o departamento de divulgação, e também lecionava na universidade, parece no curso de economia, coisa assim. De repente, no final de dezembro de 65, eu recebo um aviso lá que eu deveria ir lá na universidade, que o doutor José Mariano da Rocha queria falar comigo. Não era nada da universidade, conhecia o doutor Mariano em função da profissão de jornalista, eu vivia entrevistando ele por aí, e ele me conhecia. E, aliás, ele tinha feito um elogio para mim que eu nunca vou esquecer, porque foi o maior elogio que eu podia ter na minha vida. Eu fui o orador da turma da veterinária. Quando eu terminei o meu discurso, o doutor Mariano levantou e disse: acabei de ouvir o melhor discurso de formatura. Olha só. E olha que o doutor Mariano assistia a formatura. Né? E ele já contigo... Ele exagerou, naturalmente, mas eu fui muito feliz no texto e na apresentação é covardia. Né? Se eu souber escrever, dizer, eu tenho certeza que eu digo. Aí o doutor Mariano me recebe no gabinete, puxa lá de uma gaveta um envelope e diz: eu quero que você vá para o Rio de Janeiro agora, em janeiro, faltavam poucos dias. Quero que você vá para o Rio de Janeiro fazer este curso. Eu abri, era a oferta que o Ministério da Educação fazia para a universidade, caso ela tivesse interesse, que mandasse um representante para se preparar para a futura TV educativa. Olha só, já era o embrião da coisa. Mas eu digo, doutor Mariano, eu não sou funcionário, eu vou ser, a partir de março, professor, porque eu fui convidado aí para uma disciplina, mas eu só vou entrar para a universidade em março. Diz, bom, isso é uma questão que o professor Isaí aqui resolve. Me mandaram para o Rio de Janeiro com tudo pago para fazer o curso, que durou 30 e poucos dias. O que era? Era um curso de preparação de professores para a TV educativa. Eu aprendi tudo sobre televisão, desde câmera, passando por todos os setores da área técnica, mesa, controle de áudio, enfim, tudo da televisão. E quem é que deu esse curso? Esse curso foi dado por professores, alguns técnicos do CONTEL, que era uma comissão de telecomunicações do Ministério das Comunicações, colocou alguns técnicos para essa área mais técnica, que nos ensinaram a mexer com câmera, mexe com isso, mexe com aquilo. E para criar em nós o espírito de equipe. Porque aprendi ali que não adianta o cara ser um enorme de um apresentador. Se ele não souber nada da televisão como um todo, ele vai ter dificuldades. Se ele não relacionar bem com os seus colegas, com o cameraman, com o cara que corta lá, que edita, etc. e tal, ele não consegue. Isso é um trabalho de equipe, exatamente. É um trabalho de equipe em que todo mundo tem que pegar junto. Isso foi o mote do programa. E nós dávamos aulas experimentais lá e éramos corrigidos por excelentes professores de todas as áreas. Lá nós tínhamos um que eu não esqueço, foi o professor Jairo Bezerra, que naquela época, 66, 65 e até um pouco antes, era o autor dos livros de matemática que todo mundo que estudou em escola pública passou por esses livros de matemática do professor Jairo Bezerra. Ele foi colega nosso e também nos ensinava muita coisa. Legal. Aqueles que queriam dar aula de matemática, porque no final do curso todos nós demos uma aula, como trabalho de final de curso, e esta aula foi filmada em 16mm, e daí já tinha videotape. A TV Tupi já tinha tape, a TV Globo estava nascendo por aí, já tinha videotape, um aparelho gigantesco da Ampex, que a universidade, muitos anos depois, comprou um até, e que nunca usou, e que emprestou para TV Gaúcha, e a TV Gaúcha devolveu para a universidade, e ele inútil, e ele hoje deve ser ferro velho, se já não foi posto fora. Olha só. Um videotape gigantesco, com uma fita com 3 dedos de largura,
disco desse tamanho. E era um aparelho da altura dessa parede. Bom, mas essas aulas todas foram para o ar lá no Rio de Janeiro. As aulas que nós fizemos como trabalho de fim de curso. Feito esse curso, eu venho embora. Continuava a luta do Dr. Mariano pela TV. E continuou por um bom tempo. Aí em março eu comecei a lecionar e tal. Quando foi no final de 66, bem no finalzinho, nos últimos dias de dezembro, eu novamente sou chamado no gabinete e o doutor Mariano diz, olha, nós estamos já começando a preparação de tudo aí, porque nós vamos receber o canal para termos a nossa rádio aqui na universidade. Então tu vais trabalhar com o professor Abelim lá, porque é preciso projetar essa rádio, planejar, enfim, fazer um projeto para a rádio, na parte artística e cultural. Aí eu entro para esse setor. Deixei de lecionar, eu já era professor nessa época. E você era professor da veterinária. Eu era professor no Instituto de Higiene e Saúde Pública, dirigido na época pelo professor Zósimo Lopes dos Santos. Porque nesse período ainda não tinha o curso de comunicação, né? Não. Veio bem depois. Muito depois. Nos anos 70, eu acho que foi, né? Eu não sei exatamente a data de Mas fundação, mas veio bem depois. Ainda não tinha. Né? Não, eu era professor da área de saúde pública para veterinária, zootecnia, algumas aulas para o curso de medicina. Aí eu deixei o magistério em final de 67 e fui tratar da rádio. Começamos do zero absoluto. Aí uma dedicação exclusiva. Aí eu tinha que trabalhar só lá, porque não tinha nada. O doutor Wilson Aita havia projetado, estava construindo aquela casinha que está até hoje lá em cima da reitoria antiga. Isso, no terraço ali. No terraço onde nasceu a rádio. Nasceu ali, né? Nasceu ali. O Abelim se encarregava da parte legal, toda a documentação que tinha que se mandar para o Ministério das Comunicações, enfim, para vir finalmente a autorização para o uso do canal que ia ser a frequência que ia ser destinada à rádio da universidade. Enquanto isso, eu projetava como seria a programação, eu procurava a Fundação Padre Lander de Moura em Porto Alegre para já fazer um convênio, porque eu queria trazer para cá a Escola do Ar, que eram aquelas aulas a que me referi há pouco, que a Fundação divulgava em várias emissoras, e eu queria trazer para a nossa. Claro. E criamos aqui a Escola do Ar, com 54 postos distribuídos pela cidade, pela periferia, bem no interior até, onde havia um monitor, geralmente um vestibulando, que aproveitava, nos ajudava como monitor, coordenando a turma, e também recapitulava a matéria para ele fazer vestibular. Eu tenho contato frequente com um desses monitores, que é o professor João Carlos Denardim, da Física, hoje aposentado, foi monitor da Escola do Ar quando vestibulando. Aproveitava ele também para revisar a matéria. A Escola do Ar funcionou aqui, não sei até que tempo, e assim há pouco eu dizia para a Rejane, nós procurávamos contatos internacionais que pudessem nos ajudar. Programação que vinha da Deutsche Welle, cujas fitas andam até hoje, deve ter fita da Deutsche Welle aí. Temos aí. A Deutsche Welle nos mandava programas culturais muito bons em português. E música erudita também, né? E música erudita de qualidade, altíssimo nível, aquelas fitas. Uma vez, lá em 80 e poucos, eu estive lá na Deutsche Welle e conversei com as pessoas que produziam tudo aquilo, o setor brasileiro da Deutsche Welle, que fica em Colônia. E aí tive a oportunidade de conhecer as pessoas com as quais a gente trocava correspondência, coisa assim. E além disso, nós tínhamos alguns outros contatos com outros aos Estados Unidos. Além da Deutsche Welle, Quintino, nós tivemos aqui, não sei se é do teu tempo, parcerias com a RAI italiana, a Rádio Suíça Internacional, a Nederland da Holanda. A Rádio Nederland da Holanda. Exatamente, e a BBC de Londres. A BBC de Londres, também. Mas tinha uma também norte-americana. Tinha uma norte-americana na época.
Enfim, esses contatos internacionais feitos através de consulados e tal, Aham. nos deram todo um acervo que a gente aproveitou por longos anos. E eu fui ficando lá na Rádio Universidade até que as coisas deslancharam, estava tudo funcionando. Em 73 eu voltei para o magistério e a rádio continuou com equipes que se sucederam. E eu quero aproveitar a ocasião para saudar a todos os que nos sucederam com sucesso, diretores, funcionários, gente que ficou muito tempo ainda lá e depois foram sendo substituídos ao longo desses 50 anos, que não é brincadeira. É verdade. Mas isso aí é mais ou menos o resumo da história da universidade. Do início? Na inauguração, aconteceu um fato marcante. O professor Abelim havia ido para a Espanha e tal, e tocou a mim, então, as providências finais. No início do mês, o doutor Mariano me chama no gabinete, diz, olha, precisamos inaugurar a rádio dia 27. Digo, mas doutor Mariano, está em cima do laço, faltam muitas coisas ainda a ser adquiridas. Não, tem que ser dia 27, que com o doutor Mariano não tinha esse negócio. Exato. Tem que ser, vai ser. Marcou uma data e tinha que Não, acontecer. o doutor Mariano eu já estava acostumado. Tem que ser dia 27, porque o doutor Tarso Dutra, que era deputado federal, e ajudara muito o doutor Mariano na conquista do canal de rádio. Sobre a TV eu falo depois. E tem que ser dia 27. Tá. Aí eu fiz um levantamento, nós não tínhamos móveis, não tínhamos uma poltrona, uma cadeira para receber ninguém. Ainda não tínhamos todo o equipamento, enfim, apressamos todo o processo e no dia 27 inauguramos a rádio. Nesse momento histórico, que é a inauguração da rádio, o doutor Abelim, que é super organizado, havia deixado um texto, uma mensagem abrindo a rádio da universidade, que fui eu que li. Sim. E está aí gravado nos arquivos da Exatamente, Rádio Universidade, até hoje, 50 anos depois. Aham. Então eu acabei sendo o que abriu a Rádio da Universidade por essa circunstância. O professor Abelim não estava aqui, teria sido ele, claro. Ele estava na Espanha, Estava na Espanha. com um compromisso de agenda lá na Espanha. Ele tinha um compromisso prolongado, ele estava fazendo um curso, participando de um seminário, uma coisa assim. Mas veja bem, quando o doutor Mariano me mandou para o Rio, ele estava sonhando só em TV, mais em TV, porque rádio nem saía curso naquela época. Mas acabou saindo a rádio antes. O doutor Mariano continuou insistindo com a televisão até que definitivamente, eu não sei se foi no ano 70, por aí, veio a definição. As universidades não conquistarão canais de televisão. Nesse tempo aí. Naquela ocasião, os militares que comandavam o país não queriam que as universidades tivessem emissoras de TV. Quando muito, rádio. Que é o que aconteceu, então, né? Exatamente. Exato. E depois ninguém mais falou no assunto e até hoje as universidades não têm emissora de televisão. Né? A não ser criadas mais tarde, tipo a TV Campus nossa aqui, mas... Sim, claro. Mas aí por uma ligada a outro, mas não ao curso de comunicação ligado também. ao curso de comunicação. Exato. Aproveitando... Mas no bojo, lá no início das comunicações das universidades, as TVs realmente não aconteceram. Não puderam acontecer, apesar da vontade de muitos reitores que estavam pleiteando. Sem dúvida. Mas o doutor Mariano foi dos pioneiros em tudo, porque há um dado aqui histórico muito importante. Santa Maria e o doutor Mariano são os pioneiros no uso da televisão para fins educativos. Onde é que tudo começou? No Hospital de Caridade Astrugildo de Azevedo, onde eram ministradas as aulas práticas do curso de medicina. Né? Lá eles instalaram câmeras no bloco cirúrgico, televisores lá no anfiteatro do hospital, e durante as cirurgias o professor ia fazendo a cirurgia e com o microfone aqui ia dizendo para os alunos o que ele estava fazendo, enfim, e as câmeras focalizando. Lá no auditório, os alunos acompanhavam tudo isso. Isso não existia em parte alguma no país. Isso foi citado no dia da abertura daquele curso de TV que eu fiz lá no Rio e tal. Foi citado isso aqui. O professor Quintino aqui é representante da universidade, pioneira.
Pioneira, visão porque ela do foi a Mariano primeira que usou televisão para na educação. comunicação para a educação. É interessante Então, isso, esse é um dado importantíssimo. Nós já tínhamos sido pioneiros também no uso do microscópio eletrônico, que só Santa Maria tinha lá no passado, lá atrás. Mas tudo isso foi fruto dos sonhos do Dr. Mariano, que, graças a Deus, a maioria deles se realizaram. Que outro não foi possível. E hoje, Quintino, são mais de 60, 70 emissoras ligadas a universidades. E a nossa, quando você criou, quando fundou a nossa emissora, nós fomos a quarta, né? Superada apenas pela URGS, Porto Alegre, que é a mais já antiga. Há muito tempo, Uma da Federal de Goiás, que é a segunda colocada em tempo de transmissão, e a terceira da Universidade Federal de Itajubá. E a nossa quarta colocada em tempo de criação. Itajubá, inclusive, tem um detalhe. De Itajubá, Minas Gerais, vinha o equipamento para as emissoras de TV que estavam nascendo, como é o caso da TV Imembuí. A TV Imembuí nasceu com equipamentos adquiridos numa firma de Itajubá. Eles começaram a produzir lá em Itajubá câmeras, etc, etc. O Gilvan, que está aqui nos filmando, o Gilvan deve ter conhecido aquelas câmeras enormes, né? E aquilo tudo era fabricado no Brasil e em Itajubá. A universidade chegou a comprar câmeras, comprou mesa de suíte, né? Para suíte, e chegou a comprar o Ampex, o gravador de VT, que eu falei. Depois fizeram um convênio com a TV Imembuí e permitiu que a TV Imembuí abrisse mais cedo, começasse mais cedo, porque estava faltando capital. Sejamos claros, faltou capital para comprar o restante do equipamento e a coisa estava atrasada. Aí, num convênio com a universidade, aquele equipamento que a universidade não estava utilizando e nem iria, já a essa altura já tinha desistido da ideia, foi cedido lá em troca de espaços na televisão e havia programas educativos produzidos pela universidade na TV Imembuí, lá no seu nascedor. Olha só, histórias interessantes aí. Não, Quintino, velho tem muita história. Exato, principalmente de quem viu, quem testemunhou e criou a emissora, né? Por isso, essa razão de estarmos aqui Não, eu fico com feliz Quintino, porque né? todos os que nos sucederam aqui ficaram imbuídos daquele espírito que é uma emissora realmente para ser cultural, para divulgação de arte, cultura, enfim. Ela mantém o seu... E quanto à programação, exatamente isso, Quintino. Você e o Antônio Abelim que definiram a programação, conversaram com mais pessoas. Como é que você chegou à conclusão? Olha, vamos botar isso no ar agora. Você se lembra dessa questão toda? Isso aí é um negócio que eu fazia praticamente sozinho. O Abelim cuidava muito de legislação. Até pela tua experiência já do rádio comercial. O próprio curso de TV educativa também me ajudou a definir um perfil de programação. Definir perfil de programação em rádio. E educativo. Porque era a mesma coisa. Quer dizer, uma emissora de universidade, né? A rádio escola mesmo era com a Escola do Ar. O restante eram programas culturais. E a gente pedia para o Centro de Artes apresentar algum programa sobre música erudita e tal, porque eu tive até uma discussão na época com eles. Eles queriam que a Rádio Universidade tocasse apenas música clássica e eu disse que não faria isso, a menos que fosse obrigado a fazê-lo, e aí eu até sairia da rádio. Porque eu não ia fazer rádio para ninguém ouvir. Na época, a Rádio Universidade aí de Porto Alegre tinha uma audiência que eu nunca esqueço, que era 0,0001. E era essencialmente erudita a programação. Todo o tempo. Pois é. E o povo não estava preparado e quem não entende nada de música clássica não gosta. Não aprecia. Agora, se alguém ensinar, se mostrar algumas coisas e outra, pensar no meio da música erudita aquelas melodias que são fantásticas, e eu citava na época algumas, é impossível que uma pessoa que tenha sensibilidade não goste. Agora, é muito simples o cara dizer assim, não, eu não gosto de música clássica. Pois é. Mas o dia que ele parar para ouvir o Noturno de Chopin, o Reverie de Schumann, aí ele vai gostar. Dependendo da hora, se ele ficar no silêncio. Exato. Se ele ouvir uma Ave Maria, seja de novo ou outra e tal. Schubert. Se ele ouvir uma Ave Maria num solo
É uma coisa linda, né? É Fantástica. só se ele for uma Exato. pedra e não tiver a menor sensibilidade, Montanha. Exato. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar a música erudita no ar e fazer comentários. Olha, observe isso aqui. E se ele colocar um pedaço, uma ópera, coisa e tal, olha, isso aqui representa um momento em que o exército ataca. Veja que a orquestra está tocando aceleradamente, aí é uma marcha para atacar, enfim. Se for explicando as coisas, ele acaba gostando. E toda obra tem uma história, né? Evidente. Que pode ser contada. Pode. E a pessoa vai apreciando, ouvindo a música e a história E dela. ele, né? como qualquer outra música, vai Sem selecionar. Umas ele vai amar, outras diz, não, essa aí não me toca. Eu acho que a música, a gente gosta da música que nos toca, de alguma maneira. Exato. Na nossa sensibilidade. Né? É verdade. E tem hora e lugar para se ouvir. Eu sempre digo assim, quem nasceu no interior do Rio Grande do Sul e estiver quieto num domingo de manhã, ouvindo as músicas que o Chico Sousa seleciona, que são da melhor qualidade, é impossível que ele não goste, que ele não recorde, como eu faço todos os domingos, meus tempos de menino, as minhas idas. Eu saí muito cedo lá do interior, saí com 4 anos de idade, fui para a cidade. Mas eu voltava todos os anos. Então, esses momentos que eu fico ouvindo músicas gauchescas de qualidade, Exato. sempre insisti com a qualidade, isso eu brigava na Rádio Universidade. Não vamos fazer programa gaúcho aqui com música que não seja de alto nível. Pois é. E outra coisa que eu comentei há pouco foi da minha exigência em relação à pronúncia dos locutores, não errarem, porque a rádio da universidade é muito visada. Se o locutor comete um erro de português na rádio da universidade, todo mundo fala, olha aí, ó, a rádio da universidade deveria servir de exemplo, o locutor está dizendo bobagem. Atualmente, com todo respeito, mas o que se ouve de bobagem nas emissoras de TV e de rádio, repórter dizendo bobagem, coisas que não têm fundamento, a Rádio Universidade tem obrigação de manter um padrão de locução e procurar ser sempre correta. Nós tínhamos essa preocupação na redação dos nossos textos culturais, que eu disse que o Saulo produzia, para o locutor não ser induzido pelo texto a cometer erros. Quer dizer que pelo menos o texto já vinha certo, ele lia certo. Né? Bastava apenas ler com exatamente. cuidado ali e bem, né? Exato. Quintino, e a Rádio Universidade, quando nasceu, ela tinha uma outra frequência que não o 800 AM, e a potência era de quanto, te lembra? 1 kW? Era 1 kW. 1 kW. Ela nasceu E a frequência não era 1.300 e alguma coisa? Era 1000 e coisa. Né? Depois o governo criou o canal educativo, o 800 AM, para todas as emissoras. Aí todas ficaram 800. Ficaram no 800 ali. Melhorou, inclusive, porque essa frequência melhora. Os 1000 e poucos ali acumulavam uma rádio ao lado da outra, né? Exato. E era no fim do diálogo, ali tinha um monte de emissora, quase todas as emissoras que surgiam aqui no interior, AM, em todas as pequenas cidades do interior, que passaram a ter as suas emissoras, elas ficavam nessa faixa aí, 1000 e poucos. Isso. Então ali era congestionado, digamos assim. Era um ao lado da outra, não, era o chamado bigode, né? Que é aquele espaço que a margem que dá a margem que dá para os dois lados no dial. Essas frequências mais baixas são muito melhores. Haja vista que a rádio santamariense sempre foi privilegiada pela sua frequência. 630 ali, né? 630. É a melhor frequência a da Rádio cidade, Guaíba, com 600 e qualquer coisa. Parece que é 600 e pouco. Guaíba é 720, 700. Gaúcha que é 600. Gaúcha 600. Essas emissoras eram privilegiadas pela frequência. Eu saía daqui de Santa Maria e ia pescar lá na fronteira com o Uruguai. As emissoras de Santa Maria, nenhuma eu pegava tão bem quanto a Rádio Santa Maria. Olha só, pela frequência privilegiada. Porque nessa frequência era limpa. Exato, é verdade. E naquele tempo, Quintino, não tinham as emissoras FM ainda, evidente? Não havia nada disso. E a competição de audiência eram apenas entre as AM, né? Só AM. E quando a Rádio Universidade nasceu, ela foi bem ouvida, bem aceita. Te lembra desse tempo? Em termos de audiência? Nós tínhamos alguns detalhes. O nosso som era muito bom desde que nasceu. O nosso equipamento de fundação da rádio era bom, era moderno. Em relação às outras, claro, quem nascia melhor. A Rádio Guaratã também tinha equipamento muito bom para o início.
Eles eram Telefunken, me parece. Eu não me recordo a marca do equipamento daqui, mas o som da Rádio Universidade era muito bom. Então, e nós tocávamos música popular brasileira da melhor qualidade. Aquilo era uma seleção rigorosa. Isso fazia com que as pessoas ligassem na Rádio Universidade, porque ela não tinha comerciais, que o público, de modo geral, não gosta. Não tinha intervalo comercial. Não tinha intervalo comercial, tinha apenas aqueles textos que era. E às vezes nós tocávamos 3 músicas e um uma texto. Informação. 3 músicas. Né? Então o pessoal vinha para a Rádio Universidade, tinha audiência pela qualidade do som. Pela informação Exato. também. E sem era um privilégio comercial, da rádio, era não ter comercial, o pessoal fugia dos comerciais. É verdade. Quintino, sobre a equipe de trabalho, como é que vocês formaram essa equipe? Não era por concurso público, era por convite direto? Foi por convite direto, porque tanto o Abelim quanto eu já vínhamos de rádio há muitos anos e nós conhecíamos diversos locutores aqui que tinham o perfil que a gente estava querendo para a Rádio Universidade. Vocês tinham essa liberdade de convidar diretamente? Podia convidar, na época não tinha problema, a universidade contratava. Todo mundo era CLT, não era funcionário público, né? Então não tinha problema nenhum. E nós selecionamos, claro, não pudemos trazer todos, porque nós tínhamos limitações de número, mas o que eu buscava? Eu buscava locutores que tivessem uma voz padrão, porque naquele tempo, e antes daquele tempo ainda mais, eu me lembro que em 1958, eu passei um mês fazendo gravações experimentais lá para me criticarem e me corrigirem, para eu poder fazer finalmente um teste para entrar na Rádio Santamarense. Olha só, que exigência. Hoje o cara chega, cumprimenta o diretor da rádio, de tarde ele está na escala. Já está entrando, não precisa fazer teste. Não, naquele tempo era muito difícil, tu sabe disso. A exigência para ser locutor era muito grande. Claro, pronúncia correta, voz, etc, etc. E dedicação o pessoal tinha, e muitos cresceram lá dentro. Eu, ainda hoje, conversando com a Rejane, eu falava sobre o Samuel de Souza Santos, que está lá em Porto Alegre. Foi locutor nosso aqui, né? E foi desde os primeiros dias. Primeira equipe, ali em 68. Exato. E o Samuel estudava nos intervalos, está tocando música lá, e ele na cabine, estudando, lendo, porque eu ficava cobrando dele. Samuel, tu tem que estudar, tu tem que continuar estudando, tu paraste de estudar. E eu ali, incentivando ele. E ele, de tanto ouvir essa catilinária lá, daí ele foi convidado para ir para a Rádio Guaíba, foi narrador de futebol. Foi para Porto Alegre depois. Foi para Porto Alegre, e aí deslanchou, mas aí ele resolveu finalmente fazer vestibular. Olha só. E quando ele estava na Rádio Universidade, ele não tinha nem o 2º grau completo. Ele deve ter feito aqueles cursos que eu falei, os chamados cursos de madureza, que habilitavam o cara para fazer vestibular. Fez direito, hoje é advogado em Porto Alegre e tal. Com isso ele e foi para passou por viajou o mundo inteiro acompanhando a seleção brasileira lá no futebol. O Samuel era um locutor completo, porque ele era um excelente locutor de cabine, como se diz, e narrava futebol de forma extraordinária. Assim como o Luiz Alberto Vargas, que eu sempre falo, daí o Luiz Alberto, que era um cara que... O Betão, né? Então, nós tínhamos, na época, excelentes locutores. Logo, tu tá chegando. Tu chegasse na Rádio Universidade que ano? Em 79, como aluno bolsista. Setembro de 79. Mas tu já estava no rádio há bastante tempo. Desde 75 em Faxinal, na São Roque. Na São Roque. De lá que eu vim para cá para fazer faculdade. Comecei antes daqui na Santa Marense. Em 77 na Santa Marense com César Gaudi ali. Exato. Aliás, tu tinhas o perfil, a tua voz também, da Rádio Santamarense, desde sempre. A Rádio Santamarense, há muita gente que diz que a Rádio Santamarense copiou a programação e o padrão de locução da Rádio Guaíba. Se alguém copiou, foi a Guaíba, porque a Guaíba foi fundada depois da Rádio Santamarense. Exato. Guaíba nasceu em 57. E a Santamarense é anterior. É anterior a isso, né? Claro. Em 58 eu fui trabalhar na Santamarense, ela já tinha 2 anos, parece coisa assim. Eu já ouvia muito a Rádio Santamarense. A Rádio Santamarense tinha um padrão de música e qualidade de locução. Interessante, né? A Rádio Guaíba, quando surgiu, também. A Rádio Guaíba, houve épocas bem no início que trocava o locutor
10 horas da manhã sai o Montanhera, entra o Paulo da X da Costa. Lá. Exato. Não se notava. Olha só. No- O padrão se mantinha. Era tal o padrão que exato. depois o cara... Sutilezas. Mudou o locutor. Depois surgiu o Petrônio Cabral, Isso. lendo o noticiário, o correspondente Renner, lá na Rádio Guaíba, que tinha um padrão de voz único. Ninguém jamais, em tempo algum, conseguiu imitar o Petrônio Cabral. Que loucura, né? Ele tinha um jeitão para ler notícia que era impressionante. Depois ele veio aqui para a Rádio Membuí. Mas a Guaíba era padrão. E a Santamarense foi assim. Durante muitos anos, a Rádio Santamarense não era fácil para entrar. Pois é. Eu conto, como brincadeira, eu fiz aquele treinamento lá de um mês, gravando e ouvindo, o pessoal criticando aqui, arruma aqui, faz assim, faz assado. Depois eu fiz o teste e tal, fui aprovado, mas durante aquelas gravações, um dia o seu César Ugaldi, que era o dono da rádio, juntamente com o Gilberto Brenner, eu contei há pouco tempo isso, não sei aonde, eles foram lá para julgar minhas gravações. E o César dizia assim, aqui tem que dar mais ênfase aqui no texto, no nome da firma. Se dependesse do César Ugaldi, a rádio não tocava música, tocava só comerciais. O negócio do César era dinheiro, faturar. Faturar, né? E o Gilberto Brenner também dava as suas opiniões sobre a locução. Todos me ajudando a melhorar. Só que eu pensava, de mim para comigo, eu pensava assim, puxa vida, eu estou sendo julgado aqui por um cara que está no Brasil há não sei quantos anos, não aprendeu a falar português ainda, porque ele misturava português com espanhol. O César Ugaldi. Um não sabe falar português e me corrige. O outro é gago e quer me ensinar a falar. Quer dizer, tá danado, né? Aí é complicado. Mas eu venho dessa escola. Eu fui julgado por um gago e por um cara que não falava português. Que pelo menos exigiam qualidade. Mas eles eram de tal forma exigentes que me botaram nessa escola do perfeccionismo que eu sempre fui muito chato em relação a isso. E aí que vem o padrão desse tempo da exatamente. E companhia. E a gente leva todas essas experiências para toda a vida. E aí passamos pela Rádio Universidade, montando equipes, depois montando equipe para a Cultura FM, montando equipe para a TV. 83 abriu a Cultura, a gente trabalhou junto lá. Né? Claro, a TV em Membuí também nós abrimos. Esse trio aqui, ó, Antônio Abelim, Wilson Aita e Quintino, estiveram na Rádio Universidade, na TV em Membuí e na Cultura, que nasceu Cultura FM, depois virou. E eu, pessoalmente, ainda tive outra participação, porque eu participei do grupo que fundou a Rádio Guaratã. Eu fui para lá um mês antes da rádio abrir também para montar a equipe, fazer testes. E levei locutores para lá. E para completar ainda, quando eu estava em Brasília, a serviço da universidade, abriu uma FM do Distrito Federal e o Abelim disse que tinha lá em Brasília um cara que estava acostumado a abrir rádio para ele. E que tratava para fazer testes com locutores e tal. E eu colaborei lá com o Distrito Federal durante um tempão, até abrir a rádio da universidade. A rádio é uma rádio do Distrito Federal. Ela não chega a ser uma rádio educativa, ela é uma emissora que divulga o Distrito Federal, os atos do governo. É uma bela contribuição. Quintino, você então, de 68 a 73, fiquei na ficou rádio, aqui, né? E depois você continuou lecionando na veterinária? Sim, eu voltei para lecionar. Voltei para lecionar na veterinária e continuei na veterinária por 15 anos. Aí abre o curso de comunicação. Pois é. Aí, como eu era jornalista, os meus primeiros passos lá no curso foi substituindo o professor Abelim. Numa viagem que ele saía e tal, eu dava aula por ele. Comecei a ir lá ao curso. Já na primeira turma da comunicação, eu andei dando algumas aulas. Mas assim, como convidado para substituir o Abelim, para falar sobre alguma coisa específica. Até que, finalmente, eu comecei a dividir o meu tempo. Eu fiquei em dedicação exclusiva na universidade e eu dava metade do meu tempo para a saúde pública, lá para a veterinária, lá na condição de professor veterinário, e a outra metade eu dava como professor jornalista, que eu dava rádio e televisão. Né? Primeiro eu dava só rádio, depois o professor de televisão foi embora para Porto Alegre,
E a gente dividiu, o Rogério Lobato e eu, Isso. dávamos televisão também. Aqui, nestas dependências da Rádio Universidade, nesse auditório que tem aqui ao lado, Isso. eu dei aulas de rádio aqui. Então você Trazia os alunos para cá. fazia rádio laboratório com os alunos Aqui. Aí voltou para a emissora comecei como fazendo professor lá. Aham. Eu já comecei levando os alunos para fazer rádio lá na antiga casinha do terraço. Olha só, lá E no depois a terraço. rádio veio para cá Aham. e eu tive algumas aulas que eu dava aqui. Olha As só. práticas de rádio eram feitas Exato. aqui. É verdade. E nesse tempo também, em paralelo, você foi diretor da Rádio Membuí por Sim. um bom tempo, né, Quintino? Sim, e fui. Eu comecei na Rádio Membuí como apresentador de programas, etc. E lia noticiários e coisas no tempo que eu estava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu fui para a Rádio Membuí. Conheci disso. Aí eu me formei em 65, o Abelim me chamou para me nomear auxiliar da direção da rádio. Aí eu fiquei como auxiliar da direção, substituindo o Abelim quando ele viajava, nos impedimentos dele. E durante muito tempo fiquei nessa posição, até que o Abelim foi embora, foi para o Rio, para a ABERT, para a Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Mais tarde ele foi para Brasília, enfim. E aí eu fui chamado e primeiramente fui nomeado diretor executivo da rádio. Até a primeira eleição, porque a Rádio Membuí era uma sociedade anônima, até hoje, era uma sociedade anônima, então a diretoria era eleita pelos acionistas, aquela coisa legal. Quando saiu a primeira eleição, que terminava o mandato do Abelim, embora não estivesse, mas eu estava substituindo, aí eu fui eleito diretor superintendente da Rádio Membuí e fiquei até 80 e poucos. Depois eu fui para Brasília, aí houve uma série de alterações na minha vida, até que finalmente em 90 e poucos eu me aposentei. Daqui Mas da continuei. universidade. Me aposentei Como professor pela universidade. da universidade, né? Aí eu juntei todo o tempo que eu tinha antes e me aposentei em 90, em meados de 90. Mas eu continuei fazendo alguma coisa em rádio por muito tempo. Gravações, fazia áudios. comerciais, fazia um programa na então Cultura FM. Isso. Tinha um programa que eu fazia lá perto, às 11 horas da manhã. Eu fazia entrevistas que eu gravava antes, depois eu apresentava lá. E o Pedro Freire Júnior, na época, fazia também programa lá. Exato. E fazia algumas participações esporádicas na área de comerciais, para a rádio e para a TV. Até que finalmente me aposentei total. Mas é uma vida dedicada à comunicação, além da veterinária, são né? muitos anos, né? Muitos anos de comunicação, tudo né, sempre paralela. exato. Eu levei sempre paralela, eu nunca deixei nenhuma delas. Depois que eu comecei no magistério, que eu entrei para a universidade, eu não abandonei nunca o rádio. Eu sempre estava ligado de alguma forma. A TV Membuí, eu estava lá desde a fundação também, desde a preparação. Onde eu mais aproveitei aquele curso de TV que o doutor Mariano me proporcionou, me mandando para o Rio, foi na TV Membuí. Olha só. Porque eu era a única pessoa em Que Santa tinha essa Maria, experiência. não é por gabulice, bobagem, Claro. por sorte minha, né? Eu era a única pessoa que sabia de tudo um pouco em televisão. E que tinha essa formação. Claro, eu TV, tinha né? estudado isso. Claro, não era exato. E eu tinha tudo, eu tinha os polígrafos todos dos cursos. Exato. Eu usei isso para dar aula de televisão e rádio também. E lá na TV Membuí, escolhendo equipe, conversando com os futuros cameramans. Legal. Fiz um programa ao vivo lá durante muito tempo. Aos sábados à tarde, nós não tínhamos VT, a TV Membuí lá não tinha nada no início, era tudo legitimamente ao vivo. Impressionante, né? Durante muito tempo fiz comentários na televisão. O comercial era apresentado ao vivo, né? Eu conversei com a Maria Helena. A Maria Helena. Que era uma das atrizes ela comerciais, como se participava diz. dos comerciais. E ela encenava, cada vez que o comercial ia para o ar, encenava ao vivo ali. Claro. Não tinha gravação. Fazia uma breve passagem, um ensaiozinho aqui, né? gravando e gravando coisa nenhuma, gravando a televisor. No ar. ar. E aí... Né? Que tempo, hein, Quintino? Que tempo. Tudo era assim. Eu comentei muitas vezes já que eu me criei nessa escola de não errar na hora de gravar. Porque eu gravava lá na Santa Mariense comerciais
em discos de vinil. Alumínio com vinil. Alumínio com vinil. E não podia errar, senão queimava o disco. Perdia a faixa aquela. Exato. Cada vez, perdia o porque disco. era gravado do microfone passar direto pro disco. Olha só. Passava no amplificador e ia pro disco. Imagina errar e perder a faixa. A gente olhava lá através do vidro, do chamado aquário, no coisa, nosso exato, linguajar é. profissional. A gente olhava e via o fio preto do vinil saindo quando a agulha passava. Incrível. Se a gente errasse, É. o Gilberto Brenner, que é quem ficava comandando, dava uma bronca. Imagina. Porque ele perdia aquela faixa. Exato. Às vezes era uma encomenda do deputado fulano de tal, que queria tantas faixas e tal. Tu errava qualquer coisinha no texto, ele perdia a faixa. Aí ele ia entregar para o deputado um disco cheio de fita, que era, essa aqui não dá, essa aqui dá. Essa não dá. Era um horror. Pô, aí não dá, né? Aí o que ele tinha que fazer? É. Passar limpo, como você diz. E Exato. perdia um disco. Exato. Cada vez que a gente errava, ele acabava perdendo o disco todo, porque não ia mandar uma coisa remendada. Exatamente. Agora, o que se gravou ali, e ali eu aprendi a não errar, quer dizer, Claro. Na sabe? primeira tentativa acertar. Tem que acertar, não, E que não diferença, pode né, errar. Quintino? Hoje você edita Não, 300 vezes. segura. No computador ali faz Faz. misérias. como Tu se tira diz. uma palavra hoje. Exato, no uma texto. vírgula. Naquele tempo não tinha condição. Um suspiro ali tu tira. Errou, tu tem que gravar tudo de novo. Exatamente, Não tem como corrigir. Agora é completamente diferente. Totalmente. Eu gravava muitos comerciais e discos inteiros, assim, para propaganda política, com o Naldo Charão de Freitas, que é uma pessoa que eu gosto de mencionar, porque foi quem me levou lá para a Rádio Santamarense. Ele era meu colega no Científico, lá no Maneco, e eu disse que eu gostaria de trabalhar em rádio, e foi ele que me apresentou lá para o pessoal e me levou para lá. E o Naldo conviveu comigo lá na Santamarense por muito tempo, depois foi para a Rádio Guaíba. A Rádio Santamarense preparava os locutores para a Rádio Guaíba levar para Porto Alegre. Eu mesmo entrei lá na Santamarense porque o Marcos Vezendon que foi convidado para Guaíba. Logo Olha depois só. levou o Naldo. Que O pessoal ia para Porto Alegre. Mas eu gravei com o Naldo, uma vez, isso eu não esqueço, 54 faixas Cruzes. de propaganda. Sabe para quem? Para o deputado Fernando Ferrari. Olha só. Uma encomenda do Fernando Ferrari. Impressionante, Nós né? fomos para o estúdio, não acabava nunca aquilo. Cruzes. Não Eu e o terminava. Naldo. De vez em quando um copo d'água. 54 faixas nós gravávamos em dupla. Olha o- sem errar uma faixa. Coisa incrível, né? A gente lia, tá. Vamos lá. E aí ia pro estúdio e não podia errar. Não, botava o dedo aqui, ó. Impressionante. O Beto Brenner largava a agulha lá, eu começava a enxergar aquele cabelinho saindo. Imagina. Mas com o tempo, Montanha, pegava o jeito, a né? O gente traquejo, acostuma. como se diz, né? Acostuma. Exatamente. Eu chegava lá no Hermes Brondani, que está aí na Rádio Membuí até hoje trabalhando, para gravar um comercial, e às vezes a pessoa que encomendava o comercial dizia, puxa, esse cara entra correndo aqui e ganha. Eu cobrava o cachê Claro. habitual. Exato. Eu nunca esqueço, uma vez cheguei lá, o Hermes me ligou, depois de aposentar. Eu tenho um cidadão aqui, não sei de onde lá, que quer gravar um comercial aqui e tal. Pode vir aqui? Eu digo, vou já. Daí fui. Ele quer saber qual é o cachê. Eu digo, o cachê é R$200, era o que era na época Sim. lá, para gravar não sei quantas faixas. Eu não me lembro bem. Sim. Eu sei que o cachê era 200. E eu disse, o cachê, o meu é igual ao dos outros. Exato. É 200 pau. Peguei meu carro, fui lá no estúdio, entrei porta dentro, o Hermes me deu o texto, eu li com atenção, como eu tinha claro. aprendido e Exato. ensinado a vida inteira. Exato. Li, Em 30 segundos, gravando. matou. Vamos lá. Peguei, pá, 30 segundos, terminou o trabalho. saí. E o cara se apavorou de Saí, 30 segundos ganhar saí um na cachê. porta, assim, o cara foi me pagar. Pô, mas como? Depois o Hermes me contou, ele achou demais. É assim. Tu Pelo entra tempo aqui, que você Em menos levou de para 5 gravar. minutos. Estava Foi o pronto. tempo de ler Exato. e o tempo de gravar Claro. e fui embora. Sim. Quer dizer, porque a gente não errava, aquela turma da velha guarda lá gravava de cara. Né? Exato. Era direto É. e estava pronto, né, Quintino? E essa coisa de poder corrigir, tu sabe que ela acaba induzindo ao erro. Ah, sim. É. Acaba induzindo ao Daqui a erro. O pouco- cara sabe que está seguro, pode errar, não dá muita bola. É. Como nós não podíamos, porque a gente apanhava. Claro. Assim. Aí tinha que acertar de Tinha que cara. acertar. É verdade.
Mas, Quintino, eu estou chegando no tempo do meu programa, que é de 1 hora. É bom. E olha, foi um prazer imenso estar contigo aqui. Eu sempre digo, não me põe o Relembrar essas microfone na histórias, frente, né? porque daí vou te contar. Não, né? mas essas informações são utilíssimas aí para a história da rádio aqui, do nosso ouvinte. Não, eu fico satisfeito Sem dúvida aí, né? que eu possa ter voltado aqui com Exato, relativa saúde, né? Porque eu tenho problema seríssimo de visão, como você sabe. Mas o meu companheiro Antônio Abelim está completamente sem condições de vir aqui, porque está muito doente. Sim. O Wilson Aita já partiu. Quer dizer, daquele trio ali, o único que ainda tem condições de chegar aqui sou eu, fico satisfeito. Pode ouvir a sua e memória, quero né? fazer uma homenagem a eles que não estão aqui, em memória do Wilson, do próprio doutor Mariano, que além de reitor, ele foi meu amigo. Claro. O doutor Mariano acabou sendo meu amigo. Parceiro, né? De ele trabalho e tudo, né? botar a mão no meu ombro, no meu filho, e me mandou para várias missões por aí. E uma pessoa que eu sempre prezei demais. Então, quero deixar uma mensagem para toda essa turma e, sobretudo, para todos os que nos sucederam aqui na Rádio Universidade com maestria e que têm conduzido a nossa emissora aqui de forma a satisfazer a todo e qualquer fundador que eventualmente apareça. Porque é ruim quando a gente cria uma coisa e depois ela degringola. Aqui não. Aqui ela progrediu, hoje está aí com a FM, está uma maravilha. Muito obrigado mais uma vez por terem me trazido aqui. Eu que agradeço ao professor Quintino Oliveira, portanto, que foi coordenador artístico e cultural da Rádio e TV Universitária, fundador, portanto, da nossa emissora há 50 anos, juntamente com Antônio Abelim, Wilson Aita, como ele falou, o Quintino, que é jornalista, veterinário e professor universitário, e que trouxe toda esta memória importantíssima para a nossa emissora. Obrigado, um abraço, Quintino. Um abraço.